Olá, boa noite. Polícia científica faz perícia em parque aquático onde menino morreu em Olinda. Brian Henrique se afogou no último sábado. Idoso é baleado ao tentar impedir o roubo da moto do neto em Goiânia. Câmeras registraram tiros e fuga dos criminosos. Especialistas alertam para as regras de armazenamento e uso do spray de pimenta liberado para a defesa pessoal de mulheres. Caminhonete carregada com tambores de leite capota na BR-180 em São Bento do Una. A carga ficou espalhada pela pista. Governo lança programa para financiar compra de motos de entregadores e também de mototaxistas. A gente explica quem pode participar. Subsídio à gasolina é prorrogado. Apoio financeiro de 44 centavos por litro de combustível segue até o fim de agosto. E ao vivo a gente explica por que o fenômeno climático do El Niño pode aumentar a transmissão das arboviroses nesse segundo semestre. Volta para casa complicada para quem depende da linha centro do metrô do Recife. Você vai acompanhar imagens ao vivo, porque, de acordo com passageiros, o metrô ficou às escuras nas imediações da Estação Floriano, no sentido Jaboatão dos Guararapes. Você está acompanhando imagens ao vivo agora, mas a gente também tem essas imagens de vídeos que foram mandados aqui para a Globo, que mostram a composição lotada, com os passageiros no calor. Muitos tiveram que descer e continuar o trajeto pelos trilhos. Esta é a 7ª vez que o metrô do Recife apresenta problemas este ano e fica sem funcionar. Agora sim a gente vai com imagens ao vivo do terminal integrado de Joana Bezerra. O repórter cinematográfico Joab Marques mostra pra gente como é que está a movimentação dos ônibus com a quebra do metrô. Muito sofrimento, né? E o Grande Recife Consórcio de Transporte colocou em operação uma linha emergencial de ônibus ATI Jaboatão, TI Barro. E a gente volta a qualquer momento com outras atualizações. Então, portanto, volta para casa complicada. Mais uma vez o metrô do Recife quebrou e a linha centro está sem funcionar. Você acompanha essas imagens ao vivo, mostrando o sufoco, o sofrimento de quem agora, nessa volta para casa, enfrenta mais uma vez, como alternativa o transporte. Daqui a pouco a gente traz novas informações. Uma perícia técnica analisou hoje as condições do parque aquático onde um menino de 7 anos morreu afogado no bairro de Sapucaia, em Olinda. O trabalho focou em aspectos como a sinalização do local e a profundidade da piscina. A perícia durou cerca de 40 minutos. Os peritos chegaram ao parque no fim da manhã. O Globocop sobrevoou a área e acompanhou o trabalho da polícia científica. Analisamos de acordo com o nosso trabalho, com o que tinha aí, com o que o ofício pediu. Realmente a questão da profundidade, separação de ambientes. Tinha sinalização, mas aí depois a gente vai explicar direitinho, porque também tem a questão da distância, de onde estava a placa, para onde realmente era a piscina ou a separação da piscina, Posicionamento do guarda-vida, a gente também precisa de alguns documentos, tipo assim, a lista de presença do guarda-vida, se realmente o parque tinha alvará ou não tinha. Esses documentos a gente não teve acesso ainda. Assim como eventuais imagens que a gente teve informação que a Polícia Civil já coletou, a gente vai tentar ter acesso também para verificar a dinâmica. A família do garoto questiona justamente a falta de sinalização com placas indicando a profundidade da piscina. A expectativa é que a perícia possa indicar o que aconteceu por aqui. E a expectativa nossa é pelo menos fazer a investigação da perícia do IC para ver que causa esse menino faleceu aí dentro, que chegou a se afogar. Porque eu fico olhando um setor cheio de gente, mas como é que o menino é afogado, morre afogado e ninguém chegou a ver essa criança entrar na piscina? Brian Henrique de Souza de Barros, de apenas 7 anos, morreu após se afogar em uma piscina do Parque Aquático Olinda Via Parque, no bairro de Sapucaia, em Olinda. De acordo com a Polícia Civil, o menino foi encontrado desacordado embaixo d'água. Testemunhas contam que havia outras crianças na piscina e que Brian foi retirado da água por uma mulher que visitava o parque. Ele recebeu os primeiros socorros e foi levado para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. O menino estava no parque acompanhado da mãe. Testemunhas ouvidas pela TV Globo relataram que havia salva-vidas no parque, mas que eles não estariam observando a piscina no momento do afogamento. A família também afirma que depois que a equipe foi acionada, uma profissional foi até o local para prestar socorro. Segundo os parentes, quando ela chegou,
O menino já não aparentava ter sinais de vida. Ontem à tarde, o corpo de Brian foi velado em uma capela do cemitério de Santo Amaro, no Recife. A cerimônia reuniu parentes e amigos que prestaram as últimas homenagens ao menino. Depois, o cortejo seguiu até o jazigo da família. Ontem, o Olinda Via Parque permaneceu fechado e não houve movimento no local ao longo do dia. A Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias do afogamento. Em nota, disse que o caso foi registrado pela 7ª Delegacia Seccional de Olinda e que as diligências continuam até o esclarecimento dos fatos. Houve negligência dessa criança ter falecido aí dentro. Não vai ter dinheiro nenhum que vai pagar a vida do meu neto. Mas eu sei o seguinte, nós vamos averiguar para ver até que ponto onde houve o erro. O Olinda Via Parque disse que o local vai continuar fechado temporariamente e explicou que prestou os primeiros socorros ao menino e está oferecendo apoio à família. Disse também que está colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos. O caso foi registrado pela 7ª Delegacia Seccional de Olinda como afogamento. E um bebê que nasceu em Fernando de Noronha no domingo foi transferido na madrugada desta segunda-feira para o Recife em uma UTI aérea depois de apresentar uma intercorrência clínica. Para ver os detalhes no G1, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Segundo a administração da ilha, o recém-nascido viajou com acompanhamento, de uma equipe médica especializada para garantir a continuidade do atendimento durante o deslocamento. A criança está internada na UTI neonatal do Hospital Maria Lucinda, no Recife. De acordo com os médicos, o quadro clínico é estável e o bebê segue recebendo atendimento especializado. A mãe, de 26 anos, ficou na ilha porque a aeronave de salvamento tinha capacidade apenas para a equipe médica e a criança. Ela deve ser trazida para o Recife em um voo comercial. Em Fernando de Noronha, os partos são proibidos desde 2004 porque a ilha não tem maternidade nem UTI. Segundo o governo de Pernambuco, as gestantes precisam deixar Noronha ao completar 28 semanas de gravidez. A Prefeitura de Paulista começou hoje uma ação de fiscalização na Orla do Janga. A ação de ordenamento urbano acontece após a TV Globo denunciar na semana passada, se acompanhou aqui com a gente, a situação do local. Moradores reclamam do aumento de ocupações irregulares no calçadão e também na faixa de areia. Após a vistoria realizada na manhã de hoje, 2 estruturas instaladas sem autorização foram retiradas por agentes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do município. Outros 6 comerciantes foram notificados. A TV Globo, sobrevoou com Globocópia e a área nesta tarde e verificou que ainda há muitas barracas espalhadas pela Orla do Janga. A Prefeitura disse que a prioridade atual é coibir a instalação de novas ocupações irregulares. A gente vai acompanhar. A compra, o armazenamento e o uso do spray de pimenta para defesa pessoal de mulheres devem obedecer regras. Nossa equipe de reportagem conversou com especialistas e traz agora algumas orientações. Pequeno, fácil de carregar e agora liberado para compra por mulheres. O spray de pimenta pode ser importante para reforçar a segurança no dia a dia. Nesta loja especializada em artigos militares, no bairro do Cordeiro, zona oeste do Recife, a expectativa é de aumento nas vendas. Segundo o gerente, há pelo menos 3 meses, quando a lei já era discutida no Congresso, a empresa recebe ligações de mulheres interessadas no produto. Antes, a venda do produto era autorizada apenas para militares. A gente já começou a fazer reposição já do material para a gente poder fazer essa venda, para poder abastecer tanto a loja e tanto quando o público vir em loja, a gente poder estar fazendo essa venda. Tem toda uma diretriz para você obter esse material. Você tem que ter um comprovante de residência fixa, documentação com foto. Além disso, você tem que trazer seus antecedentes criminais para a gente poder gerar um cadastro em loja para a gente poder efetuar a venda. De uso pessoal, não pode passar para ninguém. O spray de pimenta é um agente químico. Quando acionado, provoca ardência nos olhos e na pele, lacrimejamento, tosse e dificuldade para respirar. Em ambientes fechados, os efeitos podem ser mais intensos, principalmente para pessoas com asma ou outros problemas respiratórios. Esse modelo em formato de chaveiro é prático para levar na bolsa. O preço do spray de 20 ml custa em média R$ 60.
A orientação é que o spray de pimenta seja encarado como um recurso de autodefesa, dentro dos limites previstos em lei. Como o produto é rastreável, é possível identificar a origem da compra. Além disso, a loja é obrigada a manter o registro da venda pelo prazo de 5 anos. A mulher precisa saber que ela não pode dar esse spray para ninguém, tá certo? Porque somente ela pode utilizar. Ela não pode deixar o spray na bolsa e ir embora para qualquer lugar, porque se alguém alguma vez pegar esse spray e utilizar, esse spray ele é rastreável. É importante a gente entender que não é qualquer violação ou qualquer ameaça, né, que a mulher vai poder se utilizar desse spray. Por exemplo, se você está numa discussão e você está sendo ofendida, não há proporcionalidade, pelo menos do meu ponto de vista, para utilizar o spray de pimenta. O spray de pimenta ele causa uma lesão ao outro. E essa lesão ela precisa ser suficiente apenas para neutralizar essa ameaça. Então ela não vai poder, por exemplo, usar o spray, derrubar e neutralizar a ameaça e depois continuar a utilização desse spray. Ela precisa neutralizar e aí, por exemplo, chamar a polícia para poder fazer os encaminhamentos necessários. Esse representante da Polícia Militar também alerta para o uso correto do spray. A vítima ela tem que atentar para ela não se contaminar com o agente químico. Então ela tem que estar numa posição que ela fique a favor do vento, para que o vento contrário não contamine ela e deixe o agressor bem. Evitar, né? Não recomendamos utilizar dentro de transporte público um metrô lotado, um ônibus lotado, porque vai contaminar as outras pessoas que estão no ambiente. Então vão ter crianças, idosos, e pode causar um pânico dentro daquele coletivo, em ambiente fechado, né? Ter muito cuidado, responsabilidade e usar com moderação. Também evitar deixar o alcance de criança no uso doméstico, né? O uso doméstico, deixar ele guardado em um local que as crianças não possam pegar. Agora uma notícia que está no G1. Um homem de 66 anos morreu e o filho dele, de 31, ficou ferido após uma abordagem da Polícia Militar em Tracunhaí, na Mata Norte. Segundo a PM, os agentes foram chamados para uma denúncia de som alto e perturbação do sossego. A corporação disse que quando a equipe chegou, o jovem tentou tomar a arma de um dos policiais. O pai dele avançou contra os policiais com uma faca. Na confusão, os dois foram baleados e levados para uma unidade de saúde. O idoso não resistiu. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Tracunhaí. A Corregedoria da SDS também abriu procedimento para acompanhar o caso. E um idoso de 76 anos foi baleado após tentar impedir o roubo da moto do neto em Goiânia, na Mata Norte. O crime foi registrado por câmeras de segurança. O crime aconteceu no loteamento João Francisco, no centro de Goiânia. O vídeo mostra 2 assaltantes chegando a pé ao local por volta das 3 da tarde. Em seguida, o idoso entra na rua onde a moto estava estacionada. Ao perceber o roubo, ele corre e grita para tentar impedir o crime. Na sequência, os 2 suspeitos sobem na moto e um deles atira na vítima, que cai no chão. A TV Globo apurou que o idoso foi atingido de raspão no pescoço. Depois de balear o idoso, um dos assaltantes também atira contra o neto da vítima, que era dono da motocicleta, no momento em que ele aparece em cima do muro da casa onde a moto estava parada. O jovem não se feriu. Os assaltantes fogem em seguida com a moto roubada. As imagens mostram que havia muitas crianças brincando e jogando bola no momento do crime. Elas correm assustadas com os disparos. A Polícia Militar disse que foi acionada, mas que não encontrou os assaltantes. O idoso baleado foi socorrido para o Hospital Belarmino Correia, em Goiânia, e está fora de perigo. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na Delegacia de Goiânia como tentativa de latrocínio. Depois do intervalo, todos os detalhes sobre o novo programa para financiar compra de motos para entregadores e mototaxistas. A gente explica quem pode participar. O INE2 volta em instantes. Até já. Agora são 7h14. INE2 de volta com uma imagem impressionante que está no nosso Instagram, o @ine2.globo. Uma caminhonete carregada com tambores de leite capotou na manhã de ontem na PS-180 em São Bento do Una, no agreste do estado. O acidente foi registrado por câmeras de segurança instaladas em comércios na rodovia estadual.
As imagens mostram o momento em que o motorista perde o controle da direção do veículo, que capota logo em seguida. Com o impacto, parte da carga ficou espalhada pela pista. Nós não conseguimos informações sobre o estado de saúde do condutor da caminhonete. O governo federal lançou hoje um programa que facilita o financiamento de motos e bicicletas para entregadores de aplicativo e mototaxistas. A notícia está no G1. Você confere todos os detalhes pelo QR Code na tela. As taxas de juros são menores que as praticadas no mercado. E a linha de crédito operada pela Caixa Econômica tem juros subsidiados pelo governo. Os pedidos de financiamento já podem ser feitos pelo portal do programa. Na reportagem do G1, você confere as regras e também os critérios para poder participar da iniciativa e também a lista dos modelos de motos que podem ser compradas com o preço de cada uma. A gente reforça. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, você vai direto para o aplicativo do G1. Diante da intensificação dos conflitos no Oriente Médio e, consequentemente, da alta do petróleo, o governo federal prorrogou por mais 30 dias o subsídio para frear o preço da gasolina aqui no Brasil. Nas ruas, os consumidores ainda reclamam dos valores. A gente não consegue ter uma redução de preço, né? A gente só vê aumentos. Pesa no bolso? Pesa, muito. São muitas reclamações. Luciana disse que sempre que precisa abastecer, sabe que a conta vai ser alta. Caríssimo, eu acho que não tem necessidade de ser esse preço que está hoje, não. Na realidade, o carro que eu utilizo mais, ele é elétrico. Então, assim, quando eu utilizo esse aqui, eventualmente, mas sinto no bolso, viu? Tá muito cara. Apesar da subvenção do governo federal para tentar conter os efeitos dos conflitos no Oriente Médio, muitos motoristas não sentiram a diferença no bolso. Eu só sinto aumentar. Eu estou pensando em depois comprar um híbrido, porque faz muito mais quilômetros com um litro e o preço da gasolina não dá não, meu irmão. Nem estabilidade, nem redução, pelo contrário, ela vem aumentando periodicamente, né? Com base numa nova portaria assinada pelo ministro da Fazenda, começou esta semana a fase de prorrogação do subsídio. São mais 30 dias de validade do apoio financeiro para as distribuidoras. A medida tenta ajudar a diminuir o impacto do aumento da gasolina e evita que esse reajuste pese no bolso do consumidor. Esse subsídio está sendo dado à população, mas ele está sendo custeado pelo governo, né? Então acaba que isso não pode ser uma medida de longo prazo, tem que ser uma medida de curto prazo. E aí as contas do governo também já estão muito apertadas, né? A questão fiscal. Então, o que o governo conseguir reduzir nesse momento acaba que influencia diretamente tanto a questão do impacto da economia de ter números melhores e aí também assim, ter um alívio maior, principalmente para os empresários e para o preço final, né? Que chega no custo no custo das famílias, né? De acordo com o Sindicombustíveis, sem esse subsídio, o preço nas bombas estaria bem maior. Com essa prorrogação, ela vai dar uma maior previsibilidade para o consumidor e para o empresário. Quer dizer que nesse momento que a gente está com a guerra, tinha dado uma esfriada e agora deu uma aumentada, que o governo vai fazer para os importadores e, consequentemente, para as distribuidoras que aderirem ao governo, de ter um subsídio de 44 centavos, que é como se fosse um colchão para que as pessoas tenham condições de fazer uma avaliação melhor de como trazer o importado que a gente necessita para que o mercado se equilibre. Um levantamento da Agência Nacional do Petróleo mostra que no início da guerra a gasolina chegou ao pico de R$ 7,28 em Pernambuco. Depois que o subsídio começou a valer, o preço recuou. Tem muitos produtos que interferem diretamente do preço. Esse período de entre safra, chegando à safra de etanol, o álcool está mais caro. A gente espera que na safra a gente tenha a melhor condição de matriz energética que possa atender a população. A pressão do mercado internacional sobre o preço do petróleo continua sendo um dos principais desafios. A gente teve a Venezuela, que teve uma catástrofe enorme nesse momento. A gente tem a Rússia, que está tendo a guerra com a Ucrânia, uma guerra mais longa. E a gente tem também a própria questão do Irã e toda a questão do Estreito de Hormuz, que tem um impacto diretamente com a questão da Arábia Saudita, do transporte do petróleo. Então acaba que esse impacto já viria já em termos de inflação para a população, né? E aí a ideia da gente conseguir, do governo poder tomar essa medida para reduzir e segurar também o bolso da população nesse momento também é importante. O Democrata realizou ontem a convenção estadual do partido. Foi no Hotel Jangadeiro, no bairro de Boa Viagem, no Recife.
O Democrata confirmou a candidatura de Jeremias Cosmo, conhecido como Professor Jeremias, ao governo do estado. A legenda também anunciou o nome de Gilvan Costa para a disputa de uma vaga no Senado. Em instantes, a gente explica, o que o El Niño tem a ver com as arboviroses. E também tem um alerta sobre os perigos de uma doença silenciosa, a hepatite. Julho é o mês de conscientização da doença. E o NE2 também volta com atualização da situação no metrô do Recife, imagens ao vivo, porque é o seguinte, a linha Centro está sem funcionar. 7h22. Até já. NE2 de volta com Julho Amarelo, mês dedicado à campanha nacional de combate às hepatites virais. Em 5 anos, Pernambuco registrou mais de 3.500 casos da doença. E o sexo desprotegido é a principal forma de transmissão. Um diagnóstico, 5 anos atrás, mudou a vida de Romualdo. Hepatite B. Eu descobri através de exame de rotina. E o impacto foi grande, por se tratar de uma doença que é incurável. A partir do diagnóstico, o que mudou na sua vida imediatamente? Mudou a questão da ter mais segurança, entendeu, em relação a algumas coisas. Só entre 2021 e 2025, a Secretaria de Saúde de Pernambuco registrou mais de 1.800 casos da doença no estado. Entre as formas de transmissão mais comuns estão relações sexuais, compartilhamento de itens de higiene pessoal infectados e uso de instrumentos cirúrgicos não esterilizados. E o diagnóstico, muitas vezes, esbarra num desafio. A hepatite B costuma ser silenciosa. Os sintomas podem aparecer somente décadas depois e serem confundidos com outras doenças no fígado. Febre, cansaço, tontura, enjoo, vômitos, além de pele e olhos amarelados, fezes claras e urina escura. E quando eles surgem, é porque a doença já pode estar avançada. A gerente do Programa Estadual de IST, AIDS e HIV de Pernambuco explica o que a hepatite B pode causar se não for descoberta cedo. Quando ela passa muito tempo no organismo sem um diagnóstico adequado, então o usuário ele pode ter um agravamento dessa situação. E em situações de extrema gravidade pode até desenvolver uma cirrose hepática e em muitos casos até precisar de um transplante hepático. É importante que no momento que recebe o seu diagnóstico, hoje o usuário ele faz um acompanhamento, ele tem exames, todos eles disponibilizados no SUS e ele consegue ter acesso ao medicamento. O melhor medicamento que ele vai ter indicado naquela sua situação clínica e ele tem todo o tratamento gratuito do início até o resto da vida, porque é uma infecção que não tem cura. A hepatite B não tem cura e, de acordo com o Ministério da Saúde, a melhor forma de prevenir a doença é a vacina, disponível gratuitamente pelo SUS. Aqui em Pernambuco, 2025 fechou com 88,2% de cobertura vacinal entre as crianças de até 1 ano de idade, para quem essa imunização é obrigatória. A gente tem vacina que está dentro do calendário vacinal dos usuários, crianças principalmente, a hepatite A, menores de 5 anos, mas a gente também já tem para usuários que fazem a PrEP, pode estar disponível. E a vacina de hepatite B, ele é uma vacina que está ao longo da vida do usuário. Por ser uma IST, a gente sempre fala dos cuidados de prevenção às ISTs de forma geral. O uso do preservativo, seja o preservativo interno, externo, de forma correta, de forma adequada. As medidas de higiene durante uma relação sexual também é importante. Apesar da doença, é possível viver com qualidade. Romualdo é prova disso. Leva uma vida normal, entendeu? E até porque é mais uma batalha a ser travada, E também diga a todo mundo que a prevenção é o melhor remédio. A Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC, emitiu um alerta porque nesse segundo semestre o fenômeno climático do El Niño deve ter alto impacto aqui no estado. O repórter Joab Alves traz outros detalhes ao vivo. Joab, boa noite para você. Oi, Márcio. Muito boa noite para você, boa noite a todos que estão acompanhando o NE2. Informação importante é que esse fenômeno já está formado e aí a gente deve sentir de uma forma mais intensa nesse segundo semestre. Eu estou aqui com a Aparecida Fernandes, ela que é meteorologista aqui da APAC, e já lhe pergunto qual a intensidade desse fenômeno aqui para o nosso estado. Bem-vinda.
Boa noite, né? O El Niño, ele já está formado e o que a gente espera agora é a intensificação do El Niño, né? Então, ele tem 4 classificações: fraco, moderado, forte e muito forte. E se espera que esse El Niño ele tenha uma intensidade de muito forte, principalmente assim, a maior probabilidade, né, até 80% que o El Niño seja muito forte nos meses de outubro, novembro e dezembro. E quais são os impactos para a gente? Os impactos do El Niño aqui, não só em Pernambuco, mas em grande parte do Nordeste, é o aumento da subsidência do ar. O que é subsidência do ar? É o movimento do ar de cima para baixo, porque o El Niño faz com que evapore bastante no Pacífico e tenha movimento ascendente lá. E esse movimento descendente ocorre na Amazônia e aqui no Nordeste. Então, faz com que esse movimento descendente diminui a quantidade de nuvens, aumenta as temperaturas, faz com que a gente tenha temperaturas elevadas, recordes de temperatura e também uma maior evapotranspiração, ou seja, a vegetação ela seca mais rápido, os reservatórios que tem os pequenos reservatórios e os grandes também, eles vão secar mais rápido também. Você falou dos reservatórios, como é que está o cenário aqui em Pernambuco, no sertão, aqui no Agreste? No sertão, grande parte dos reservatórios estão ou em colapso, o reservatório em colapso é aquele que não tem mais condição de tirar água, ou abaixo de 30%, né? E no Agreste eles estão variando e aqui no litoral eles estão com a boa quantidade de água. Aparecida, obrigado aqui pela participação com a gente no NE2. Eu volto com você no estúdio, Márcio. Obrigado, Joab. E o Ministério da Saúde encaminhou um alerta a estados e municípios sobre o risco de aumento na transmissão de arboviroses, como dengue e chikungunya, justamente por causa do El Niño. Para entender o porquê, o repórter Juliano Roque está ao vivo na Secretaria Estadual de Saúde. Boa noite, Juliano. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Primeiro de tudo, o El Niño, ele não causa dengue, nem chikungunya, nem zika, mas como ele mexe tanto com o tempo, com o clima, fica tudo tão doido, complicado, e aí pode aumentar o quê? O surgimento de focos do mosquito. Eduardo Bezerra é da Secretaria de Saúde e explica para a gente. O governo pede o quê para vocês? Acho que a gente faça um monitoramento, é uma coisa que a gente já vem se preparando já há alguns meses, desde que se ventilou a possibilidade desse super El Niño, que a gente tem acumulado todos esses indicadores. Gente, nós estamos ao vivo aqui no Centro de Inteligência em Saúde daqui do Estado. Tá vendo aqui esses painéis? Por exemplo, Eduardo, chega mais para cá, por favor. Aqui, ó, é justamente isso, é o monitoramento. Diante desses números, desse monitoramento, é que vocês buscam saídas e estratégias, é isso? Isso. O Centro de Inteligência ele tem favorecido a gente ser mais preditivo, se antecipar mais. A gente deixa de trabalhar com o que aconteceu e passa a trabalhar com o que vai acontecer. Então, esses números favorecem justamente isso, que a gente antecipe esse tipo de atividade. E por que o El Niño aumenta tanto o risco de arbovirose, Eduardo? Porque as pessoas tendem a acumular mais água. E como tem a temperatura mais alta, essa mistura da água acumulada com a temperatura mais alta é vital para o mosquito. A gente tem aqui um número de 35.311 casos atualmente, esse é o número real da dengue. Agora, além de dengue e chikungunya de arboviroses, o que é que vocês também se preocupam aqui que pode ser influenciado pelo El Niño? Nós temos também as doenças diarreicas, que como também tem a possibilidade de aumentar a questão da seca, então as doenças diarreicas também são um risco, e outras situações que em ondas de calor a possibilidade de aumentar casos de AVC, de problemas cardíacos é muito grande. Vocês estão planejando encontros para discutir o que pode ser feito diante de tanta previsão ruim que tem para frente? Sim, a gente tem feito já reuniões, a gente já tem feito interações com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, CPRH, PAC, então a gente tem trabalhado muito entregado. Eduardo, muito obrigado, viu, pela entrevista. Márcio. Obrigado, Juliano. E a gente encerra o NE2 de hoje com imagens do sufoco para a volta para casa depois de mais uma quebra do metrô. A CBTU disse que o problema foi o ramal Jabotão da linha Centro, mas toda a linha Centro precisou ser fechada para os reparos. Você está acompanhando imagens aí da estação Joana Bezerra. Ainda não há previsão para o retorno. A gente atualiza essa situação amanhã. Olha só, informação para você, a placa, todas as estações da linha Centro estão fechadas, não estão funcionando. Tem reforço das linhas de ônibus nessa volta para casa e novas informações amanhã, logo cedinho no Bom Dia Pernambuco. Para você, uma boa noite e até amanhã.